Por muito tempo vocês me pediram para fazer um bolo Red Velvet, mas eu esperei o ano inteiro para essa época do ano, porque eu acho que um bolo vermelho tem tudo a ver com o Natal, e esse bolo ele é maravilhoso. É uma camada de bolo bem fofinha, com cheesecake no meio e outra camada de bolo. Ele fica lindo, perfeito para sua festa de final de ano. Tem gente que vai olhar para essa receita e vai falar, Fran, mas tem muito açúcar, muita manteiga, muito cream cheese. Que bolo mais gordo. Realmente, ele é um bolo um pouco mais gordinho. Ele é especial, é pro final de ano. E se serve de consolo, você só vai comer um pedacinho também, porque ele é um bolo que serve bastante pessoas. Então, acho que meio que justifica a quantidade dos ingredientes que eu vou passar aqui pra vocês. Primeira coisa que você vai fazer é o cheesecake de chocolate branco, que vai ser o recheio entre as camadas de bolo. O legal dessa receita é que você pode fazer com bastante dias de antecedência, mantendo no congelador essa cheesecake. Assim você não precisa se preocupar no dia de montar o bolo com todas essas etapas para fazer. Sei que final de ano às vezes tem muita coisa pra gente cozinhar, principalmente quem vai fazer uma ceia para toda a família. Então se você puder adiantar essa etapa é melhor. Primeira coisa que você vai fazer é colocar o cream cheese dentro de uma batedeira, são 450 gramas de cream cheese em temperatura ambiente. É muito importante que ele esteja em temperatura ambiente para não criar pelotinhas. Você quer um cheesecake que fique bem lisinho, então tira algumas horas antes da geladeira, deixa chegar em temperatura ambiente e aí você faz a cheesecake. Você vai misturar esse cream cheese por 3 minutos ou até que vira um creme bem lisinho e fofinho. Em seguida você vai colocar os ovos, são 2 ovos, coloca um ovo, dá uma misturada e depois que tiver incorporado coloca o segundo ovo. Por último, você vai acrescentar 300 gramas de chocolate branco derretido. Essa receita não vai açúcar, mas como vai chocolate branco, ele já é bem doce, então não precisa do açúcar. Derrete no micro-ondas ou em banho-maria o chocolate, espera esfriar um pouquinho e aí você incorpora nessa mistura. Agora você vai transferir essa mistura para uma forma de 22 centímetros que esteja untada com papel manteiga. É muito importante que ela esteja untada com papel manteiga, porque senão depois ela não desenforma. Aí você vai levar para assar em forno pré-aquecido a 150 graus por aproximadamente 30 minutos ou até que nas laterais ela esteja bem firme e no centro ela ainda vai estar um pouquinho molinha. Assim que ela esfriar, você vai desenformar e levar para o congelador. Agora a gente vai fazer o bolo. Primeira coisa que você precisa fazer é um buttermilk. Buttermilk nada mais é do que o resíduo que sobra na hora de fazer a manteiga e infelizmente ele não é comercializado no Brasil, não sei porquê, mas ele é muito fácil de ser substituído. É só você colocar 2 colheres de sopa de vinagre ou de suco de limão dentro de uma xícara e completar a medida com leite. Aí você dá uma misturadinha, espera descansar 10 minutos para talhar essa mistura e aí você vai ter buttermilk. Mas Fran, por que usar buttermilk na receita? Não dá para usar só o leite? Você pode substituir pelo leite, mas com buttermilk a receita vai ficar muito mais gostosa. A acidez que tem no buttermilk, ela amacia o glúten, deixa o bolo bem mais leve, bem mais fofinho. Enquanto você espera o leite talhar, é só começar a fazer o bolo. Você vai separar 3 ovos, claras e neve, porque quando a gente bate as claras em neve e adiciona isso no bolo, isso vai ajudar a criar bastante volume no bolo, ele vai crescer e vai ficar bem mais fofinho por causa das bolhas de ar que foram incorporadas dentro das claras em neve. Então é por isso que a gente usa os ovos separados nessa receita. Você vai bater as claras em ponto de neve, um ponto bem firme e reservar. Aí na batedeira você vai colocar o açúcar, são 2 xícaras de açúcar, eu sei, é bastante açúcar, e meia xícara de manteiga. Você vai bater isso até ficar um creme bem fofinho por uns 3 minutos mais ou menos. A manteiga ela tem que ficar bem esbranquiçada e vai parecer um creme bem mais fofinho. Daí você vai colocar 1 xícara de óleo e misturar. Eu sei, é 1 xícara de óleo mais meia xícara de manteiga, é bastante gordura nesse bolo, mas ele precisa de bastante umidade e eu prometo que não fica uma coisa pesada, não fica oleosa, fica um bolo perfeito. Essas medidas que eu tô dando pra vocês são para um bolo Red Velvet perfeito, então você tem que confiar em mim nessa receita. Depois é só acrescentar as 4 gemas e dar uma misturada. Aí você vai colocar o corante vermelho. A quantidade de corante vai depender de acordo de quão vibrante você quer que seu bolo seja. Eu queria um bolo bem vermelho, então eu coloquei um potinho inteiro de corante em gel, que são 28 gramas. Agora é só acrescentar 2 colheres de sopa de cacau e metade da farinha. Para esse bolo eu gosto de usar uma farinha especial para bolos. Aqui eles chamam de cake flour, mas no Brasil não existe esse tipo de farinha, só que é muito simples de fazer. É só você pegar para cada xícara de farinha de trigo, você vai retirar 2 colheres de sopa e vai trocar essas colheres de sopa por 2 colheres de sopa de amido de milho. Então, como eu estou usando 3 xícaras de farinha de trigo aqui, eu tirei 6 colheres e troquei essas 6 colheres por 6 colheres de amido de milho. É muito legal você ter esse tipo de farinha quando você faz receitas de bolo, porque ela deixa o bolo bem mais leve, bem mais fofinho. Então, se você faz um bolo e seu bolo não anda ficando muito bom, não anda ficando muito fofinho,
Faz esse teste, substitui a sua farinha, faz essa troca e vê se você vai ter um resultado melhor. Eu garanto pra você que o bolo vai ficar bem mais leve e bem mais fofinho. Então, como eu estou usando 3 xícaras no total da farinha de trigo, eu vou colocar 1,5 xícaras agora, junto com metade do buttermilk, que é meia xícara. Assim que isso estiver incorporado, você vai adicionar outra metade da farinha de trigo com metade da xícara do buttermilk e aí misturar. Agora você vai misturar delicadamente as claras em neve que a gente bateu primeiro, misturando bem delicadamente para não perder o ar incorporado. Em seguida você vai colocar 1 colher de chá de bicarbonato de sódio com 1 colher de chá de vinagre branco. Essa mistura do vinagre com o bicarbonato, ela vai reagir, isso vai transformar o bolo em bem mais vermelho, vai ajudar na cor e também vai deixar ele mais fofinho. Essa acidez que vai ser criada, ela reage e deixa o bolo mais fofinho. Assim que essa mistura estiver pronta, você vai transferir para 2 formas de 22 centímetros que estejam untadas com papel manteiga e aí você vai levar para assar em forno pré-aquecido a 180 graus por aproximadamente 30 minutos. Cuidado para não assar demais, para o bolo não ressecar, então assim que você fizer o teste do palito e ele sair limpo, pode tirar e aí você vai esperar o bolo esfriar completamente. Enquanto isso, você vai fazendo a cobertura. É só misturar 680 gramas de cream cheese em temperatura ambiente com meia xícara de manteiga. Você vai bater isso na batedeira por uns 3 minutos mais ou menos, ou até que a manteiga comece a ficar esbranquiçada e a mistura fique bem lisinha e homogênea. Agora você vai adicionar 4 xícaras de açúcar de confeiteiro. Eu sei que parece muito açúcar, mas eu prometo pra você que não fica doce demais, fica bem equilibrado porque o cream cheese é azedinho, então ele precisa de um pouco mais de açúcar. Você vai misturar isso em velocidade bem baixinha para não ficar voando todo o açúcar no seu rosto. E assim que tiver incorporado, você vai aumentar a velocidade e bater por mais 3 minutos. Por último, você vai colocar um pouquinho de creme de leite, só para deixar essa mistura um pouquinho mais leve, porque ela pode ficar um pouco pesada e aí fica difícil de você espalhar no bolo, mas você tem que colocar a quantidade ideal, não pode colocar muito creme de leite também, porque ela não pode ficar muito líquida, porque senão o bolo vai desandar todo. Então eu gosto de colocar 5 colheres de sopa de creme de leite, mas eu coloco uma por vez e aí vou ajustando, você vai ajustando a consistência, não pode ficar muito mole e também não pode ficar muito firme. Para a montagem do bolo, você vai cortar aquela tampinha que forma na hora que o bolo cresce. Você quer cortar aquilo, deixar um bolo bem lisinho, bem retinho, porque senão na hora de montar as camadas ele vai acabar entortando e vai virar uma torre de Pisa. Então você quer um bolo bem retinho, então corta bem direitinho. Se você tem dúvidas na hora de cortar o bolo, é só checar aquele meu vídeo de bolo naked de 3 andares, eu vou deixar o card aqui em cima para vocês, eu explico melhor sobre isso lá. Com os 2 bolos cortados é só você fazer a montagem. Você vai colocar o primeiro bolo com a parte cortada virada para cima, aí você vai espalhar um pouquinho, só um pouquinho daquela cobertura que a gente fez, que ela vai servir como um cimento entre a camada de bolo e de cheesecake. Ela fica meio que uma colinha, então é muito importante você colocar um pouquinho dessa cobertura, porque senão na hora de você cortar o bolo vai se separar, a camada de cheesecake e a camada de bolo vão se separar, então isso serve como um cimento, é bem importante colocar. Mas não precisa colocar muito, coloca só um pouquinho dessa cobertura e aí você vai colocar por cima a cheesecake. Em seguida você vai colocar um pouquinho mais dessa cobertura para poder colar a segunda parte do bolo e aí você vai colocar o bolo por cima, mas com a parte cortada virada para baixo. Agora você vai espalhar uma camada fina de cobertura por todo o bolo. Essa camada ela vai servir como uma proteção para quando você colocar a cobertura de verdade. Então não se preocupa, não precisa ficar uma camada perfeita, ela só vai proteger, só vai impedir com que os farelinhos do bolo se misturem com a cobertura na hora de você espalhar todo o resto. Aí você vai levar para o freezer por 10 minutos para ela ficar bem firme. Agora é só colocar o restante da cobertura e espalhar bem nas laterais em cima do bolo. Eu gosto de usar uma espátula, que eu acho que fica mais fácil para espalhar, deixar bem lisinho, mas você pode usar uma faca também. E aí para decorar tem várias ideias, você pode pegar os farelinhos que sobraram da tampinha que você cortou e esmiuçar esses farelinhos e decorar com os farelos. Eu quis deixar um bolo bem branquinho, bem neutro, porque eu usei ele na minha festinha dos 100 mil inscritos, que é o vídeo anterior, espero que vocês tenham assistido. Então eu queria um bolo bem neutro, mas tem várias ideias natalinas para você decorar esse bolo. Lá no meu Pinterest vai ter uma pasta especial só com ideias, então dá uma checada por lá, segue o Vai Comer o Que lá, e vai ter uma pasta especial só com ideias para você decorar esse bolo. Se você gostou desse vídeo, dessa receita, dá um joinha, compartilha. Eu tenho certeza que quando você fizer vai ser o maior sucesso, seu Natal vai ser maravilhoso com um bolo desse. Ele não fica doce demais, não fica oleoso, ele fica maravilhoso. Até quem não gosta de doce gostou desse bolo lá na minha festinha. Então tenho certeza que vai te agradar também, vai ser um sucesso. Muito obrigada por assistir, se você gostou dá um joinha e a gente se vê nos próximos vídeos. Tchau!